Segundo exemplo, então, da aplicação de derivadas, nós temos aqui um exemplo bem interessante que trata de epidemia, tá? Em uma cidade X é atingida por uma moléstia epidêmica, os setores de saúde calculam que o número de pessoas atingidas pela moléstia depois de um determinado tempo T, medido em dias, a partir do primeiro dia da epidemia, é aproximadamente dado por essa função aqui, f de t igual a 64t menos t ao cubo dividido por 3. Então, o item A, ele pede para determinar qual é a razão de expansão da epidemia no tempo t igual a 4. Então, t é 4 dias, tá? Então, para achar a taxa de variação é pela derivada. Então, nós temos no item A que f de t é igual a 64t menos t ao cubo dividido por 3. Então, para achar a taxa de variação, eu tenho que determinar a derivada dessa função. Então, a derivada dessa função, em função de t, vai ser igual. Derivada de 64t é igual a 64, menos, aqui pela regra do tombo, então, tu passa o 3 para frente e diminui 1 do expoente. Então, vai ficar menos 3t ao quadrado dividido por 3. Aqui eu posso simplificar, então, esses dois. Então, a derivada aqui vai ser igual a 64 menos t ao quadrado. Como eu quero saber a taxa de variação no tempo t igual a 4, então t igual a 4, eu vou fazer a substituição na derivada. Então, vai ficar f' de 4 é igual a 64 menos 4 ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar 64 menos 16, que é igual a 48 pessoas. Então, qual é o significado desse resultado? Que no quarto dia, 48 pessoas foram atingidas pela epidemia, tá? Então, resposta no tempo t igual a 4, então, 48 pessoas novas, quer dizer, novos casos, né, foram atingidas pela epidemia. Aqui, o item B dessa questão, ele pede para determinar qual a razão da expansão da epidemia no tempo t igual a 8, tá? Então, eu já tenho a derivada, então, para responder o item B, é só eu fazer, então, pegar a derivada e substituir por 8. Então, aqui vai ficar 64 menos 8 ao quadrado, que é igual a 64 menos 64, que é igual a 0. Qual é o significado desse resultado? Que no tempo t igual a 8, ou seja, que no 8º dia, a epidemia ela está controlada, que não tem novos casos, tá? Então, resposta aqui, a epidemia está controlada
no 8º dia. No 8º dia, tá? O item C dessa questão, então, o item C dessa questão, ele pede quantas pessoas serão atingidas pela epidemia no 5º dia, tá? No 5º dia. Então, eu posso fazer de duas formas, tá? Uma delas, eu posso calcular pela variação, tá? Porque eu quero saber no 5º dia. Então, do 4º para o 5º dia. Então, eu vou fazer f de 5 menos f de 4, tá? Dividido aqui por 5 menos 4. Mas 5 menos 4 dá 1, então não tem necessidade de colocar. Então, f de 5 eu vou substituir na função original, tá? Que é essa função aqui, 64t menos t ao cubo sobre 3. Então, aqui f de 5, não era para escrever, repetir de novo, mas agora errei. Então, vou fazer a substituição. Vai ficar 64 vezes 5 menos 5 ao cubo dividido por 3, tá? Menos f de 4. Então, vai ficar 64 vezes 4 menos 4 ao cubo dividido por 3. Então, aqui vai dar 320 menos 125 dividido por 3. Então, aqui vai dar 256 menos 64 dividido por 3. Fazendo todas essas operações aqui, o resultado final é igual a 43. Então, no 5º dia, 43 pessoas foram atingidas pela epidemia, tá ok? Então, abraços.